ainda não foi aqui, tá? Ainda tá. Aí, agora foi. Bom, boa noite, então, a todos e todas. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso projeto, né? Retomando aí nosso ciclo formativo, né? Entre meio aí de um semestre e outro, que não sabemos qual semestre, como diria anteriormente Vivian, Keila e eu, estamos perdidas no semestre, mas estamos entre meio a um semestre e outro. E a gente está retomando as nossas atividades do nosso ciclo formativo, do programa Residência Pedagógica e do PIBID, né? Buscando entender e compreender um pouquinho mais aí sobre o livro didático, que é dos temas que tem nos inquietado bastante e que a gente tem estudado no nosso residência pedagógica, e que a gente sabe que também está aí um tema muito emergente nas escolas, né? Que está sendo discutido. Precisam se escolher o livro didático diante desse novo ensino médio, dessa nova política que a gente tem aí, que está uma política muito ruim, né, gente? Bom, mas em razão disso, eu convido hoje para estar aqui com a gente, para conversar um pouquinho conosco e para mediar junto comigo essa conversa, a professora da Escola Floriana Lopes, a professora Keila, que vai começar a apresentar o nosso convidado de hoje, que vai dialogar aqui conosco, que é o professor Marcelo, e a Keila vai mediar nossas indagações, nossas inquietações acerca desse tema. Então, Keila, é contigo agora. Olá, boa noite, né, a todos e todas, né? É um prazer imenso ter essa oportunidade de conversar com vocês, mesmo que seja nesse período, dessa forma remota, né? Gostaria de agradecer a presença do professor Marcelo, a disponibilidade dele também em ter esse tempo de vir conversar conosco sobre esse tema que é de extrema importância. Essa conversa já vem lá de fevereiro, das nossas reuniões do PRP, quando a gente foi traçar o que iríamos fazer esse ano, e foi um dos temas levantados, né, que é a escolha do livro didático, porque esse ano é um desafio por conta desse novo ensino médio. A gente está um pouco perdido, não sabe como que vai funcionar. Então, essa temática foi pensando nisso, e também porque nosso objetivo é que os nossos residentes aí tenham essa experiência também, visto que a escolha do livro didático é uma coisa que eles vão fazer lá no futuro, quando forem professores aí na rede estadual, municipal, enfim, né, na rede de ensino. Então, eu vou ler agora o resumo, né, sobre a nossa conversa de hoje. Então, o livro didático é o recurso mais utilizado na educação básica das escolas da rede pública em todo o Brasil. Ao longo das últimas décadas, seu papel vem sendo discutido tanto em termos dos conteúdos apresentados nas coleções, quanto nas questões pedagógicas, essas relacionadas ao seu uso pelos professores e estudantes. Assim, o objetivo dessa conversa é criar um coletivo de reflexão com os licenciados e participantes do PIBID e PRP na área de Química da UFGD, assim como com os professores deste componente curricular da rede estadual de Mato Grosso do Sul. Espera-se, neste momento, ressignificar o papel do livro didático, analisando os critérios que são relevantes para a escolha das coleções pelos professores e questionando as formas de uso que deles são feitas ainda nos dias atuais. Ainda pretende-se, finalmente, atribuir ao livro didático a sua devida importância como um objeto de direito do estudante e cuja utilização pode ser positiva quando bem mobilizada pelos docentes. Então, nesse momento, eu vou apresentar o professor Marcelo de Aquino Rosa. Em seguida, teremos a fala do professor. O professor Marcelo, ele é professor da Educação Básica, Ciências da Natureza, Biologia e do Magistério Superior, Formação de Professores. Ele é doutor em Ensino de Ciências e Matemática, Programa de Pós-Graduação Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática na Universidade Estadual de Campinas. Mestre em Educação Científica e Tecnológica, no Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica do PPGCT da UFSC. E ele é licenciado e bacharel em Ciências Biológicas pela UFSC. Então, com a palavra, o professor Marcelo.
Obrigado pela apresentação, professora Keila. Então, boa noite, pessoal, novamente, para quem chegou agora. Começo agradecendo muito a professora Adriana pelo convite, né, e pela confiança. E também a vocês que estão aqui hoje nesse momento para que a gente possa conversar, tá? Só uma questão, a apresentação não está aparecendo para mim. Ela sumiu da tela? Agora voltou. Tá bom. Tá bom. Obrigado, professora Elaine. Bom, então, começando, né, esse nosso momento, eu gostaria de trazer para a discussão algumas questões relacionadas ao livro didático, para puxar pela nossa memória, tá? Lembrando sempre que isso é uma conversa, então, se vocês quiserem, em algum momento, levantar a mão, abrirem o microfone, tá? Ou mesmo interação aqui via chat, tá bom? Eu estou acompanhando aqui para que a gente consiga fazer essa troca, tá? Então, livro didático de Química, Laços e Entrelaços de uma Política Pública, é o título da nossa conversa de hoje. Então, no slide seguinte, a gente já começa observando uma charge. Aí, eu gosto bastante de trabalhar com a questão de quadrinhos, de charges, para despertar um pouco o nosso interesse, a nossa curiosidade por algum assunto. Então, aí nessa situação, duas crianças conversando, né, uma menina e um rapaz, e ela comentando com ele que adora os livros escolares, porque através desses livros ela consegue aprender, ela consegue avançar em termos de conhecimento, de aquisição de conhecimento, e ela consegue ver também o que vai ser estudado ao longo de um período qualquer, um ano letivo, por exemplo. Então ela comenta, ela vai lendo os capítulos adiantados para ver o que vai ser trabalhado na sala de aula. E ela gosta muito de aprender coisas novas, que é muito bom para ela. Então ela tem uma relação de muita paixão pelo seu livro, né, pelo seu livro escolar, enquanto que o outro colega dela ali, na verdade, está falando que o livro dele, se for folheado de tal maneira, vai ver como se fosse uma sequência de ações, assim, né, através do passado das páginas. E eu gosto de trabalhar bastante com essa imagem, porque resgata dentro de cada um e cada uma de nós algum sentimento em relação ao que a gente tem de lembranças ou de experiências com o livro didático. Né? Alguns têm uma experiência positiva, outros nem tanto. Né? Já são 10 anos aí que eu trabalho com o livro didático, são mais de 10 anos, na verdade, e o que a gente ouve é sempre muito variado em função das experiências que as pessoas passaram aí ao longo da sua vida. A menina fecha a chave dizendo que às vezes ela acha que é melhor ter livros ao invés de amigos, né? Fazendo uma brincadeira em relação ao colega dela que não tem essa paixão pelos livros escolares como ela. Assim. Então, eu trago essa chave para a gente aquecer e começar a nossa conversa. Tá? Já no slide seguinte, pergunto, por que a gente deve conhecer os livros didáticos com os quais a gente trabalha? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Digitar no chat, colocar a sua impressão. Por que a gente deve conhecer o livro didático? Muitas podem ser as possibilidades, né? Seja porque eu sou um estudante de uma escola que utiliza livro didático, seja porque eu sou um professor, como falaram há pouco, que existem os momentos de escolha dos materiais, esse é um ponto pelo qual a gente vai passar hoje, né? Mas, essencialmente, uma resposta que engloba muitas justificativas é essa que está exposta no slide. Aí, tem uma coleção de ciências da natureza, e também o livro didático, ele é o recurso mais utilizado para qualquer processo pedagógico na educação básica, tá? Em especial nas redes públicas de educação. Ok? Então, se ele é o recurso mais presente nas escolas de educação básica brasileiras, com certeza, para mim,
como professor, é interessante conhecer esse material, né? Ele é o meu apoio ao trabalho. Então, se eu conheço melhor o livro didático com que eu estou trabalhando, eu tenho potencialmente uma possibilidade maior, né, de desenvolver um bom trabalho enquanto professor. Tá? Então, isso por si só já é justificativo suficiente. Tá? Eu até retirei desse slide, mas muitas são as referências das áreas de educação e de ensino que falam, que justificam isso. O livro didático é, sim, o recurso mais presente nas escolas. Bem, então isso já é motivo suficiente para que a gente olhe para esse material, para esse recurso com um pouco mais de atenção. Bem? E é importante conhecer o livro didático também, porque a partir de exemplos que a gente traz nos slides seguintes, nós começamos a ver alguns problemas, que já foram, inclusive, demonstrados em pesquisas acadêmicas, que analisavam muito a questão do conteúdo até meados da década de 2000. Hoje em dia a situação mudou um pouco, tá? Não é mais o foco principal, mas, por exemplo, em 2013, saiu essa reportagem aí, né, no G1, falando que no estado do Rio Grande do Norte, um livro didático utilizado em uma unidade escolar estava gerando esse tipo de polêmica, justamente porque uma das atividades aí propostas no material era a questão de o que meninas podem fazer e o que os meninos podem fazer. Tá? E a isso, a atividade era fazer uma ligação, né? Puxar uma seta saindo das meninas e puxar uma seta saindo dos meninos para aquelas ações ali, né? Então, o enunciado fala em atividade, né? Em afinidade, melhor dizendo, o que um ou outro tem mais afinidade, e coloca ali algumas ações que são até, de certa forma, muito estereotipadas, né, reforçam preconceitos, reforçam coisas negativas. Então, por exemplo, quando a gente olha para aquela coluna ali, existem ações do tipo brincar de boneca, jogar futebol, o carrinho, usar biquíni sutiã, né, cuspir no chão, usar gravata, usar cabelo comprido, brinco, saia, lavar louça, essa é ótima, né? Lavar louça e ajudar a arrumar a casa. Então, é um livro que reforça muito escancaradamente esses preconceitos aí ao redor do papel, né, dos hipotéticos papéis do homem e da mulher, do sexo masculino e do sexo feminino, dentro da nossa sociedade. Né? O que um grupo pode fazer e outro não pode. E vice-versa. Né? Isso aí é livro didático que circulou. Tá? E a gente está falando de uma realidade aí que mal fez 10 anos. Então, ainda está acontecendo nos dias atuais. Tá? É claro que hoje em dia, até por questões de repercussão, de o quanto que essas histórias são levadas adiante, já está mais difícil de ocorrer. Tá? Mas ainda existe. Então, aí é um problema. Aí é um potencial problema. E no slide seguinte, a gente vê um outro tipo de potencial de problema, e aí está relacionado à questão do uso propriamente do livro. Tá? Então, quem passou pela experiência escolar enquanto estudante e hoje como professor ou professora, vê essas coisas acontecendo com certa frequência. Né? No primeiro quadrinho lá, um estudante passando para outro, né, e bastava copiar, fazer a cópia literal do livro, de um capítulo do livro, que o trabalho estava feito. Né? Quantas vezes a gente já não viu isso acontecendo na educação escolar? Tá? Aí, esse que recebeu a informação no primeiro quadrinho, passou adiante para o colega, que, na verdade, o livro já estava digitalizado e online em algum lugar. Opa, facilitou, né? Agora não precisa mais copiar a mão. Né? E o outro que está ali comendo seu lanche ainda, copiar e colar, que trabalheira. Né? E, para terminar, no último quadrinho, ele leva lá para a professora, né, o link apenas. Quis ter menos trabalho ainda, né? Nem se deu ao trabalho de copiar e colar.
simplesmente entregou o link e disse que aquilo era o trabalho dele. Tá? Então, começa, metade dessa charge aí está falando de um livro que tem o conteúdo pronto, basta copiar. E a gente vê esse tipo de coisa acontecendo também. Tá? Então, no slide anterior, eu falei de questões de conteúdo, questões conceituais, e nesse slide eu estou falando de formas de uso. Tá? Então, esses dois elementos aí são muito importantes saber quando a gente está trabalhando com o livro didático, saber olhar para eles. Tá? O conteúdo do material e também a forma com que eu, professor, vou mobilizar esse conteúdo, esse material nas minhas práticas pedagógicas. Tá? Mais um slide. Por que a gente deve avaliar o livro didático que se utiliza nas redes públicas de educação? O que vocês têm a me dizer sobre isso? Eu tenho a dizer o seguinte, ó. A gente tem que avaliar o livro didático, tá? Porque enquanto política pública no nosso país, o livro didático está vinculado a um programa chamado PNLD. Não sei se já ouviram falar dessa sigla antes. Quem está em escola conhece bem já. O tal do PNLD, o Programa Nacional do Livro e Material Didático. E o PNLD, anualmente, está renovando alguma etapa da educação básica aí, em questão de entregar livros nas escolas, de acordo com as escolhas que os professores são colocados a fazer. Ok? E como política pública, né, tem um percentual de investimento por parte dos governos aí acontecendo para que ela ocorra. A gente está lembrando aqui que o Brasil é um país continental e tem que dar conta de distribuir, o Ministério da Educação tem que dar conta de avaliar, comprar e distribuir coleções para as escolas públicas de todo o nosso país. Ok? Então, isso já é um motivo mais do que suficiente, né, para se justificar que as coleções sejam avaliadas, porque como tem um gasto de dinheiro, um investimento público aí de dinheiro, ninguém quer comprar coisa ruim. As pessoas querem que o dinheiro seja bem investido. Pelo menos a intenção deveria ser essa. E também existem alguns aspectos particulares na utilização do livro didático. Tá? Então, passa um pouco por aquele slide anterior. A forma com que a coleção é utilizada, seja pelo professor ou mesmo pelo estudante ao desenvolver suas tarefas de estudante, faz com que a gente tenha que olhar para o livro didático também enquanto objeto, enquanto recurso aí para os processos de ensino e aprendizagem. Tudo bem? Vamos lá, então. Falei de PNLD enquanto política pública, trago para vocês aí o exemplo que eu estava dizendo no slide anterior. Tá? PNLD de 2014. Também 7 anos atrás. 7, 8 anos. Está circulado em vermelho aí nessa tabela dados que eu retirei da página do próprio Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, FNDE. Esses dados foram tirados de lá. Tá? Aí eu tenho o quantitativo por coluna de alunos beneficiados naquela etapa de ensino, que foi contemplado com novos livros naquele ano, né? Número de escolas que foram beneficiadas. Então, o que eu falei para vocês no slide anterior, está atendendo o país inteiro de fato. Tá? Falando aí de um programa gigantesco. Quantidade de livros distribuídos, ok? Então, também uma quantidade bem grande, né? E o total de investimento, que foi o gasto de dinheiro naquele ano para a política. Tá? Então, se eu pego aí esses 3 anos que eu tenho, esses dados hoje em dia não existem mais no site do MEC. Tá? Eles já sumiram de lá. Mas eu estou falando aí de 2012, um ano que o total de investimento ficou em cerca de 1,1 bilhão de reais. Pulamos para 2013 ali, faz referência ao PNL desde 2014, está circulado. Aí eu já estou falando de 1,2 bilhão, aproximadamente. E no ano seguinte, que era um PNLD de ensino médio, o de 2015, eu já estou falando de 1,3. Eu estou falando de dados que são de 7, 8 anos atrás. Então,
existe uma tendência muito grande que esses valores tenham aumentado anualmente um pouquinho a cada edição que passou. Tá? Até pela questão de inflação no nosso país, né, das coisas irem ficando cada vez mais caras, o livro didático não foge a essa lógica. Tá? Então, cada ano vai se investindo mais dinheiro nessa política pública, mas eu estou falando aí de pelo menos R$ 1 bilhão só nesse programa. Tá? Então, se existe um investimento tão grande de dinheiro público aí nessa política, é claro que os governos, tá? Eu estou falando de qualquer governo federal, porque o PNLD é uma política de Estado e não de governo, ele existe já há muitos anos, então entra governo, sai governo, o PNLD está lá. Tá? Então, o governo vai querer adquirir obras que estejam dentro de uma visão que vai avaliar aquelas coleções num padrão de qualidade um pouco maior e um pouco melhor. Tá? Então, trouxe aqui esses dados para vocês verem, visualizarem que tem uma grande quantia de dinheiro público indo aí para o programa e que tem que ser bem investida. Tá? Tudo bem? Então, seguindo. A minha orientadora, a professora Adriana Mor, da Universidade Federal de Santa Catarina, ela tinha uma frase muito interessante que dizia que comprar livros ruins, de qualidade duvidosa, é como servir merenda estragada para os estudantes. Tá? Então, a gente pode fazer essa comparação, guardar as devidas proporções, logicamente. Né? E eu e ela, na minha dissertação de mestrado, foi feita aqui no município de Florianópolis, onde eu moro, a gente investigou nas escolas básicas municipais, em algumas delas, as 10 maiores, como os professores escolhiam e utilizavam o livro didático. Então, a gente trabalhou entrevistando 8 professores de ciências, foi uma pesquisa qualitativa, com 8 professores de ciências do município aqui de Florianópolis. Tá? E aí, um dos pontos que a gente tinha que conversar hoje, nós aqui nesse momento, é a questão dos critérios para escolher coleção didática. E eu acho até interessante, nesse momento, se vocês quiserem colocar aí no nosso chat, critérios próprios de vocês, tá? Especialmente quem já atua em sala de aula, vão surgir coisas diferentes dessas que eu trouxe aí, mas estou falando do meu contexto de pesquisa. Né? O que os meus docentes entrevistados disseram lá atrás? Tá? A proposta curricular da rede de ensino, no caso aqui do meu município, é um fator que pesa para a escolha da coleção. O PPP da própria instituição, Projeto Político Pedagógico da Escola, tá? É também algo que faz com que os professores olhem para o livro didático com esse olhar, se está atendendo a proposta curricular e o PPP. Seguindo, a afinidade com a visão de trabalho do professor, da professora também, né? Essa coleção eu sou mais afinado, gosto do jeito que tal autor, que tal autora coloca na sua obra. Aí eu estou falando de ciências da natureza anos finais, tá? Sexto ou nono ano do fundamental. E também elementos da própria coleção que o professor visualiza e identifica como importantes. Aí eu estou falando de diferentes gêneros textuais, da riqueza e da qualidade das imagens, de livros que tragam informações complementares, leituras complementares, e ainda do tipo de atividade e exercício que aquela coleção está propondo. Tá? Então, 8 professores me deram respostas que iam muito ao encontro desses 4 elementos aí, né? E buscavam esses pontos em comum como critérios para escolher as coleções. Eu tenho certeza que quem é professora, quem é professor, além desses aí, usa também critérios outros, que são aqueles que estão aí na vida profissional de vocês. Tá? E aí, o slide seguinte vai me dizer também algumas coisas. Existem alguns perigos aí, quando a gente trabalha com livro didático, e está olhando para essa questão da escolha e da utilização do livro por um professor. Né?
Então, eu coloco aí umas perguntas também para a gente pensar juntos. Se é sempre e apenas o professor que tem autonomia para escolher o livro. Por que eu coloco essa pergunta? Porque a gente sabe que tem editoras que visitam as escolas, que dão brindes para os professores. Né? Eu cheguei a ler trabalho que o autor, a autora, falou expressamente no texto do artigo que teve editora que reformou quadra de escola pública. Eles não fazem isso gratuitamente. Né? A gente sabe qual é a intenção por detrás de dar presentes aos professores, né? Dar presentes às instituições. A gente sabe que algumas unidades, algumas redes, a decisão do livro também passa por coordenação escolar, também passa por direção escolar, também passa por secretarias de educação, tá? Então, não é sempre apenas o professor que vai escolher, infelizmente. Tá? Existem casos de influências ou mesmo de pressões externas. Isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em conta. Tá? Não ter essa visão romantizada que sempre vai ser a professora, sempre vai ser o professor sozinho que vão escolher. Não ocorre na realidade. Tá? Segundo ponto, se a seleção do livro ela é feita em momentos de formação continuada, formação permanente, pode ser, desses professores, desse coletivo de professores da área de ciências da natureza. Tá? Ou se eu, professor escolar, não tenho dentro da minha rotina de trabalho nenhum momento, nenhuma carga horária das minhas 40 horas de trabalho semanais para não só fazer essa atividade de seleção do livro, mas também para fazer o meu planejamento de aulas, né, para estudar, para corrigir as minhas provas e avaliações, ou se eu estou 40 horas em sala de aula. A gente sabe que algumas redes são 40 horas em sala de aula. E não tem choro nem vela. Tá? E existem outras situações de municípios, como é o caso do meu aqui, que um professor contratado 40 horas, ele dá efetivamente 26 horas. As outras 14, ele tem para estudo, planejamento e formação. Mas essa não é a situação que ocorre em todas as redes. Né? Então, eu ter esse momento para me formar, para planejar, para estudar, ele pesa muito na qualidade do meu trabalho como um todo. Inclusive, para que eu possa ter esse momento disponível para conhecer melhor as coleções, se eu assim quiser. Tá? Então, tem que ver a diferença. Se o professor ele tem o tempo para sentar, para ler, estudar e conhecer as coleções, ou se ele tem que fazer isso junto com todas as outras coisas que ele faz. Ok? E aí, isso impacta também diretamente no último perigo, que eu chamo de perigo, né, escondido. Questão de se há espaço na carga de trabalho dos professores, para se pensar de uma maneira geral, não só a respeito da escolha, mas também a respeito do uso do livro. Porque são coisas que andam juntas. Né? Escolher e utilizar. Tá? Então, também olhar para a minha carga de trabalho, para a minha rotina de trabalho e saber se isso está me ajudando ou não. A gente tem que olhar para esses 3 fatores aí com certa atenção. Tá? É isso que eu quero colocar aí. Esses 3 perigos escondidos. Ok? E, seguindo no slide seguinte, tem outras questões que impactam no uso também. Né? Trago algumas delas para a gente também pensar juntos. Né? O uso do livro de uma forma, eu coloco aí entre aspas, acrítica, né? Enciclopédica, por assim dizer, o docente vai usando como se fosse uma bíblia, né? Sem critérios, vai seguindo como se a aula dele começasse e terminasse ali naquele livro didático. Ok? Problemático. Isso aí.
Problemático porque traz a minha segunda questão, que é se assumir o livro didático como a figura central do currículo escolar. Tá? Então, é uma coisa que eu até defendi quando eu terminei o doutorado. Eu escrevi um capítulo sobre isso, que era a questão de que livro didático não é currículo. Tá? Ele é um dos elementos do currículo escolar, mas ele não é o currículo por si só. A gente nunca pode olhar para ele com esse olhar. Tá? Mais questões que impactam no uso. Não assumir as concepções de ciência e de sociedade por detrás do livro didático. Tá? Por que os corpos que aparecem nos meus livros são sempre corpos brancos? Vamos pensar nisso? Por que o modelo anatômico ele é feito ao redor de um corpo masculino? Tem concepções de ciência e de sociedade ali por detrás. Vocês entendem? A questão é essa. Né? Não existe linguagem neutra. E o livro didático também não participa de uma suposta neutralidade. Tá? Ele tem viés, tem lado. Ok? Outra questão que impacta no uso. Quando se desprezam, eu coloco essa expressão em verde, porque eu retirei de um autor, os saberes experienciais dos professores que eu trabalho com o livro didático. O Maurice Tardif, ele fala de saberes experienciais como se fossem os saberes que são oriundos da prática docente. Tá? Então, nós, professores, a gente carrega conosco muitos saberes experienciais. O que eu fiz com o professor que deu certo, que funcionou, o que eu fiz que não funcionou, não deu certo, e eu tendo a não fazer de novo, né, porque não deu certo. O que eu conversei com os meus colegas e assimilei na prática deles, especialmente aqueles que estão há mais tempo na ativa. Isso tudo são saberes experienciais, saberes que são oriundos da experiência. O que a gente fez e o que a gente viveu. Tá? Quando a gente despreza esses saberes, eu estou, por exemplo, deixando de olhar para boas possibilidades de utilização de um livro didático, porque simplesmente eu não quero saber o que já deu certo e o que já deu errado. Eu não quero trocar com os meus colegas, por assim dizer. Tá? E esses saberes experienciais são muito importantes para o nosso trabalho de maneira geral. Tá? E o livro didático também, para o uso do livro didático, no caso. Outra coisa, acreditar ingenuamente que outros recursos não possam ser mobilizados de forma complementar ao livro didático nas aulas de ciências. Tá? Falo muito de ciências porque é minha área, mas levamos isso para a química também. Tá? O livro, ele pode e deve ser complementado com outros recursos. Ok? É isso. E também existe o perigo, que a gente pode cair nessa armadilha, que é considerar o livro didático sempre um inimigo da nossa atividade. Tá? Ele não é um inimigo. Pelo contrário, ele pode ser muito bem mobilizado e vir a auxiliar aquilo que eu estou fazendo. Tá? Então, é tomar cuidado com os dois polos. Aquele primeiro lá, do uso de forma crítica do material, mas também eu não posso ir para o outro lado da moeda de achar que o livro vai ser sempre um inimigo da minha atividade. Tá? Ok? Leilane Lima. Boa noite, Marcelo. Na sua opinião, os livros têm que ser separados por área ou disciplina? Então, quando eu fui pesquisar para fazer essa fala para hoje, eu vi que o novo ensino médio mexeu, inclusive, com essa questão de áreas de conhecimento. A gente não tem mais as caixinhas, como a gente fala, né, separadas, a química, a física, a biologia. E, sinceramente, ao novo ensino médio, a gente tem que ser crítico pela forma com que ele foi pensado e está sendo colocado em prática. Tá? Opinião minha aqui. Eu acho que a gente tem que ter essa crítica ao novo ensino médio, sim. Tá? Porque isso causa perdas. Né? Isso causa certo embaraço. A gente não está... Eu sou professor de biologia. Eu não me sinto à vontade para dar uma aula de química. E vice-versa. Entendeu? Só que agora é ciências da natureza. E aí? Tá? Eu acho que o modelo que nós tínhamos em relação ao que está
acontecendo hoje, ainda era melhor. Ainda era melhor. Tá? Então, os livros tinham, sim, que ser separados por área ou por disciplina. Eu vejo certa perda quando a gente quer agrupar tudo numa coisa só. Ok? Mas é a opinião minha, tá? Cada um pode... Boa noite. Considerando o sistema educacional público brasileiro dirigido e controlado pelo Estado, significando que a ideologia por trás está direcionada à classe subordinada, e nesse cenário a escola desempenha um papel de condicionar e reproduzir valores que favoreçam a classe dominante, como definido por Marx e Engels, sim. Onde o sistema educacional está se tornando provedor da constância da classe hegemônica no poder. Como o livro didático poderia deixar de ser uma ferramenta para essa finalidade? É uma coisa que eu falei na minha tese também. Tá? O livro didático, e quem trabalha essa noção é o Adorno, ele é um elemento de uma indústria cultural. Tá? Assim como as músicas são elementos de uma indústria cultural, como os filmes, né? Como os outros livros que não os didáticos, né? São todos elementos de uma indústria cultural. Então, eles estão reproduzindo esse certo padrão de sociedade, sim. Tá? Falei há pouco da questão dos corpos, né? Corpos brancos e masculinos são os que mais aparecem nos livros. Então, a gente tem que ter a noção, como educadores, tá? Que se ele for utilizado de maneira acrítica, eu vou cair, inclusive, nessa questão. De estar reproduzindo aí uma visão de sociedade, né? Sem me dar conta. A partir do momento que eu problematizo essas questões, inclusive com os meus estudantes, tá? O meu público ali de ensino médio, vocês percebem que eu estou mostrando, eu estou expondo ali o que existe, entre aspas, de pior no livro, de maneira positiva. Eu estou usando o exemplo para suscitar o debate, para fomentar o debate. Então, eu acredito nisso. Tá? Quando você utiliza a ferramenta com esse olhar, com essa noção, você já está fazendo com que ele deixe de ser uma ferramenta para essa finalidade. Ok? Bianca, os livros usados hoje em sala de aula são produzidos por meio da interdisciplinaridade. Nessa nova proposta de ensino médio existe essa intenção, né, de tornar as coisas mais interdisciplinares. Essa linha de escrita de livro, na sua concepção, trouxe uma melhoria no modo como as disciplinas são apresentadas aos alunos? A conferir, tá? Não, é muita pretensão de qualquer pessoa querer dizer agora que vai, se trouxe uma melhoria no modo ou não, tá? Eu, particularmente, acho que não, mas eu não posso cravar. Não posso cravar. Tá? A gente tem que deixar acontecer e olhar para as pesquisas que vão investigar esse tipo de questão. Tá? Fica a sugestão aí, inclusive, de futuros estudos que olhem para esses elementos nos livros didáticos também. É importante. Tá? Ok, a Kelly. Boa noite. Qual o seu posicionamento da presença do livro didático na escola? Pode passar para o slide seguinte, já vou entrar no... Visto que essa permanência pode se tornar monótona e tradicional. Bom, veja, é uma coisa que eu volto a falar sobre isso no final, mas só para a gente ter bem trabalhada na nossa mente essa questão, tá? O livro didático, a presença dele nas escolas é compulsória no sentido de que ele é um direito adquirido do estudante, tá? O livro não é um direito meu como professor, é um direito do estudante, da criança, do jovem, né, do adolescente, tá? Então, até quem diz que é contra livro didático, que não gosta, né, o livro vai chegar do mesmo jeito. Eu acho que, sendo um direito do meu estudante, que às vezes é uma criança que mora lá na zona rural, no interior, no semiárido, numa escola que não tem nem luz elétrica, tá? Eu acho que o livro, nesse contexto, vai fazer mais bem do que mal. A gente tem que, às vezes, parar de pensar na nossa caixinha, assim, de estar numa região urbanizada, né, uma região metropolitana, um local grande, né, seja capital ou interior, mas o livro, ele é um direito do estudante. Tá? Essa é a questão. Então, eu defendo o livro didático, apesar de todos os problemas.
Tá? Então, eu acredito que ele ainda faça mais bem do que mal. Ok? E aí, essa frase eu tirei de um livro. Tá? Os vegetais são verdes porque realizam fotossíntese. Diz muita coisa, né? Diz muita coisa. Eu fico imaginando crianças pequenas se deparando com uma frase dessas. Né? Tinha outros slides com exemplos também, né? A questão da água. A água é insípida, incolor e inodora. É bonito, né? É bonito. Está escrito assim. O ar ocupa espaço. O ar pesa. Vale a pena deixar o conteúdo por isso? Dessa maneira? Não. Para mim não vale. Né? Posso estar acabando com a vontade de aprender ciências da minha criança. Quando eu caio numa abordagem tradicional dessa forma, desse nível. Aí eu trago uma sugestão de atividade prática que dá para fazer com qualquer turma. Tá? Os pequenos adoram. E é um exemplo de livro também, que é a extração de clorofila de folhas vegetais. Tá? Então, para não estimular que você saiam pelo espaço escolar arrancando folhas, você pede para elas pegarem folhas que acabaram de cair no chão. E monta com eles esse experimento aí de colocar no álcool. Eu já fiz isso muito com eles, eles adoram. E a hora que eles entendem que a clorofila passou da folha para a solução, ali na garrafa, tá? E vem a coloração esverdeada, aí eles começam a entender com muito mais facilidade do que simplesmente ficar naquela abstração de que os vegetais são verdes porque realizam fotossíntese, tá? Isso não me diz muita coisa. Menos ainda para uma criança. Então, exemplos que os dois estão no livro e a gente tem um positivo e outro nem tanto. Beleza? Só para a gente ver aí essa questão. Tá? Avançando. Professora Adriana, você pode ir também controlando o meu tempo, tá? Para que a gente fique juntos aí e eu consiga conversar bastante com o pessoal. Tá Isso aí. ótimo, Marcelo. Se você quiser continuar na apresentação e deixar as questões para o final, o pessoal está colocando bastante coisa, se achar melhor também, a gente pode Tá, fazer isso, tá? beleza. Beleza. Vamos lá. E aí, essa pesquisa em nível de doutorado, tá? Trouxe para falar também, porque fala, até agora eu falei mais dos critérios de escolha, comecei a transitar pela utilização do livro e agora eu entro profundamente na questão do uso, que foi o que eu analisei nos meus 4 anos de doutorado, entre 2015 e 2019. Tá? Então, esse foi o título da tese. E avançando, eu trago alguns dados para compartilhar com vocês. Então, no slide seguinte, por exemplo, a gente já vê o meu quantitativo de participantes da pesquisa. Tá? Avançou para vocês? Para mim ainda está no mesmo slide. Aqui, ótimo. Então, a minha ideia foi trabalhar com professores do país inteiro, né? Só que, obviamente, como eu sou do Sul e eu estava no Sudeste, esses foram os públicos que mais aderiram. Seja porque eu visitei pessoalmente várias cidades, várias redes, seja porque eu era dessa região. Né? Estudava em São Paulo e era de Santa Catarina, sou de Santa Catarina. Mas ainda assim eu tive 8 professores do Mato Grosso do Sul, ali na minha região centro-oeste. Né? Do Mato Grosso não veio ninguém, mas do Mato Grosso do Sul eu tive 8 professores. Que fizeram aí 4% do meu total, os professores da região centro-oeste. Tá? Mais 5 do distrito, mais 4 de Goiás. E foram 427 professores de ciências, anos finais, participantes do Brasil inteiro. Então, quando eu fiz análise estatística, os dados foram validados. Tá? Foram validados e eu trabalhei com esses professores aí de todo o país
para entender, para traçar um perfil médio da forma de utilização do livro didático de ciências. Era importante para mim, nesse momento, saber como é que o livro, ainda hoje, está sendo utilizado. Então, quando eu avanço para os slides seguintes, eu começo a ver recursos do livro e atividades pedagógicas que são desenvolvidas, tanto pelo professor, quanto as que ele acha que são desenvolvidas pelos seus estudantes. Eu entrevistei só professores, não entrevistei estudantes. Então, as respostas que eu tinha de informações dos estudantes, quem me deu foram os próprios professores. Então, avançando, primeiro, o uso do livro fora de sala de aula pelos estudantes. Então, na visão do professor, maior uso destinado para a realização de exercícios e questionários. Aí vai caindo, cai um pouco já no estudo para provas, cai um pouquinho mais no fonte de informações e dúvidas, vai caindo, passa pelo leituras e atividades aí já menor, e praticamente metade dos exercícios e questionários é a última ação realizada com o livro, que é os experimentos práticos. Tá? Então, tem todo aí um gradual, né, descendo, dizendo que ainda a ação mais feita são os exercícios e questionários e a menos feita é a realização de experimentos. Tá? Não cheguei a inferir o porquê que os experimentos estão numa quantidade menor assim. Mas não sei, desconfio eu que eu peguei um grupo de professores aí que tinha uma característica de serem de regiões urbanas, né, até porque eram questionários online, e aí esse público, possivelmente, os estudantes têm acesso ao celular, internet, e utilizam essas fontes aí para pesquisar e realizar as atividades práticas. Tá? Então, esse é o primeiro dado. Avançando. Aí sim, recursos do livro utilizados em sala com os alunos, na visão de professores. Tá? Então, o mais utilizado do livro são as imagens. E aí começamos a descer, tá? De 74, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. A segunda coluna são os exercícios e atividades. Tá? Terceira coluna, textos. Quarta coluna, leituras complementares. Então, as leituras complementares ali em quarto. Quinto, experimentos e atividades práticas. Tá? Sexto, filmes e vídeos. E por último, metade das imagens, tá? Exatamente metade, são sites da internet sugeridos. Então, novamente, tem um grupo de recursos que está sendo mais utilizado ali, que são as imagens. Okay? Outras pesquisas que vieram antes já diziam isso. Imagens e textos, principalmente. E os sites ali são os recursos menos utilizados. Tudo bem? Avançando. Agora. Então, agora eu vou falar da BNCC do ensino médio, tá? Porque a cara da professora Adriana foi ótima agora. Assim, ó, gente, um assunto... BNCC sempre traz polêmica, tá? Não tem jeito, porque assim como a questão do novo ensino médio, a BNCC, do jeito que ela foi discutida, do jeito que ela foi idealizada, e à medida com que ela está sendo implementada na nossa educação básica, traz muita polêmica, por quê? Porque começou no governo Dilma, aconteceu tudo o que aconteceu e terminou-se de fazer BNCC durante o governo Temer. Tá? O que acontece quando tem um choque desses aí, uma quebra dessas? Os grupos políticos que iniciaram o trabalho e que finalizaram têm visões completamente opostas. Tá? Então ficou um cabo de guerra, uma briga aí entre grupos, e nessa briga temos uma BNCC que já foi homologada e já está imposta aí com o peso de uma lei. Tá? BNCC é lei. Então, a gente tem que ser crítico a ela. Sim, é o nosso papel de educador. Só que, ao mesmo tempo, ela existe. Né? Fazer o quê? Tá? Eu participei de um evento em janeiro, de ensino de biologia,
que numa mesa a mediadora da sessão falou, mas é porque as pesquisas de hoje em dia já estão aceitando que a BNCC já está dada, né? Mas é verdade, ela está dada mesmo, sabe? Eu, quando vou pesquisar, eu tenho que analisar o que é a minha realidade no momento. Né? E a nossa realidade agora é a BNCC. Tá? E tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, a BNCC ela fala de competências gerais e específicas. Aí as nossas ciências da natureza do ensino médio tem 3 competências específicas, são essas aí colocadas no slide. Né? E dessas competências específicas se desdobram as tais habilidades que são trabalhadas. Tá? Então, só para quem não conhece o documento ainda, né, a gente, em algum momento da nossa vida de professor, tem que ler, né, para trabalhar dentro dessa proposta aí. E tem essas 3 competências específicas aí: analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida da Terra e do cosmos para elaborar argumentos. Okay? Analisar situações de problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza. Então, vejam que a física, a química e a biologia estão aí. Né? Estão dadas. Tá? Essa BNCC do ensino médio. E dessas 3 competências específicas, vão se desdobrar as tais habilidades que estão no slide seguinte. Aí. Tá? Então, um código, ali, né, sempre, EM, ensino médio, 13, porque vai fazer referência à primeira competência específica, ali, do slide anterior. E aí, sim, as ciências da natureza e suas tecnologias, CNT 101, primeira habilidade. Tá? Essa é a codificação. E aí, essas habilidades vão falar em analisar e representar transformações, em realizar previsões, avaliar intervenções, né? Como se fossem objetivos específicos, objetivos de aprendizagem. Tá? Então, a BNCC ela trabalha com as habilidades assim, dentro desse formato de objetivos específicos. Okay? Então, associada àquela primeira competência específica, eu tenho todo esse grupo de habilidades aí. Beleza? Essa é a cara do nosso documento. Tá? E como eu falei para vocês, ele tem força de lei. Né? Então, ele está dado e a gente tem que seguir. Tá? Ok? E a BNCC do ensino médio, aí eu trago uma pergunta para a gente, para abrir, já estou quase caminhando para o final da minha fala. E eu digo o seguinte, tá? É uma afirmação, os livros didáticos que são existentes hoje, com a BNCC e o novo ensino médio, se adaptam às competências específicas e às habilidades trazidas no documento. Se vocês forem folhear o livro didático qualquer aí de ensino médio, uma das primeiras preocupações, os primeiros elementos ali da obra, é justamente usar o grupo de autores que escreveu o material, justificar que o seu livro está atendendo todas as competências e habilidades. No ensino fundamental, eu vou falar de objeto de conhecimento e unidade temática, tá? Que não tem no ensino médio. Por quê? Agora eu jogo para vocês essa pergunta. Por que os livros estão querendo se adaptar tão bem à BNCC? Alguém tem uma ideia? Seria para poder vender? Evandro? Isso. Beleza. Sim, tá, Evandro? Interesses, perfeito, Vivian. É critério de exclusão. Tá? Coleção que não atenda a BNCC, que é o que se conhece como currículo mínimo, né, nacional, está excluída do PNLD. Tá? Está excluída. É critério de exclusão. Então, tem que estar adaptado. O documento anterior, que, de certa forma, balizavam, que eram os livros didáticos, eram os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais.
Só que eles não tinham força de lei. Então havia certa possibilidade de se criar ali dentro, de se variar, né? E agora não, tá? A BNCC veio e o novo ensino médio vieram para padronizar bem as coleções. Tá? Elas estão bem padronizadas dentro do que tem aí desse currículo nacional que é a nossa BNCC. Ok? E se não for desse jeito, como disse o Evandro, como disse a Vivian aí no chat, tá? A coleção não passa. Tá? Não passou, o governo federal não vai comprar. O governo federal não comprou, ó, o lucro da editora, ó, foi lá embaixo. Tá? Porque isso também está documentado na literatura. Os livros didáticos são o produto de maior rentabilidade para as editoras. Tá? E o governo federal é o melhor comprador. Né? Ele compra aos milhões. Então, ninguém quer perder. Né? A editora não quer sair do PNLD. Okay? Por isso, tá? É um jogo de interesses muito grande aí por detrás. Quando a gente vai mergulhando nisso, nós começamos a entender o mecanismo. Ok? A questão é essa. Tá? E também eu quero propor uma reflexão aqui, antes de começar, de voltar para o chat. Tá? No slide seguinte, se não me engano, já encerrando essa parte mais positiva, é uma reflexão minha, tá? Que eu deixo com vocês. Assim, nem sempre um bom uso do livro vai partir propriamente da qualidade do material, mas também daquilo que o professor, que eu e o meu estudante, que a gente faça com o livro nas nossas ações, nos processos pedagógicos. Tá? Existem materiais excelentes, existem coleções excelentes por aí, que o professor faz o estudante sentar e copiar o livro no caderno, e acha que está fazendo um bom uso. Tá? E também existem coleções que podem estar na escola anteriores à minha chegada como professor, lá naquele local. Né? Eu ter de trabalhar com aquela coleção até poder escolher, até chegar um novo período de escolha. Não gostar, não ter afinidade, pegar erros conceituais na coleção, pegar problemas e trabalhar com o meu público estudante justamente em cima dos problemas. Tá? Para problematizar, para discutir, ok? Então, existe esse outro lado da moeda. Né? Excelentes trabalhos são feitos com livros de qualidade, entre aspas, inferior. Então, é pensar nisso. Tá? Em suma, o livro ele não é nem mocinho, nem vilão. Tá? Muito do que acontece é o trabalho que a gente faz em relação a ele. São as formas de uso. Tudo bem? Então, agora, eu acho que eu posso começar a olhar o chat aqui, onde eu parei, tá? Antecipadamente já agradeço, tá? Mas a gente continua. Adorei esse Garfield do final também. Muito bom. Keila, se você quiser dialogar junto com o professor Marcelo também, que ele vai interagir no chat, que a Keila também está nesse processo de escolha, né, Marcelo, do livro didático na escola dela. Está mobilizada aí por várias coleções, sendo bombardeada pelas editoras. Eu acho que à medida que você ia falando, eu lembro das conversas minhas com a Keila, que ela falando, professora, tem outro fato importante, estão chegando editoras, estão procurando a escola, né? Então, esse movimento, realmente, esse avanço das editoras é algo que eu acho que a escola está vivenciando, né, Keila? Sim, na nossa coleção, na nossa área de ciências da natureza, nós temos 7 coleções para analisar e escolher, né? Dentre elas, 2, primeira e segunda opção. Ótimo, legal. Agora é período, né? Com certeza, de escolha. Paramos na a Kelly. Isso, a próxima é da Rosângela. Posicionamento, acho que eu acabei falando bastante depois que veio essa pergunta, né? Mas é isso, tá? Eu sou um defensor do livro. Sou um defensor, assim, ó. Eu
Eu fico bem chateado quando eu vejo as pessoas falarem mal do livro didático, sabe? Como é que você vai defender que o estudante não tem acesso ao livro, né? Sendo que o material é para ele? Complicado, né? Bem complicado. Como tornar o livro relevante para os alunos nessa era digital, onde as telas digitais são parte dos alunos e os livros para eles se tornaram obsoletos. Ah, sim, sim, tá? Mas a gente tem que pensar que nem sempre a realidade do meu estudante vai ser a de ter a tela na escola disponível ali o tempo todo, né? Assim, eu já tenho um pouquinho mais de idade, né? Em relação a essa geração aí, eu já fiz 34 anos, mas eu sempre fui, assim, muito da questão da escrita à mão, da leitura em livro de papel. Se ouvia muito, tempos atrás, que o livro de papel ia acabar. Não é o que eu vejo acontecendo. Tá? Não é o que eu vejo acontecendo. Eu vejo que o livro de papel ainda é muito forte e acho que a gente tem que ir também por uma pegada assim de que a leitura em cima de uma tela, ela vai desgastando a visão mais rapidamente. Né? Quando eu tenho uma luz projetada sobre o papel, eu leio melhor. A minha visão cansa menos. E eu fico preocupado com essa geração de hoje que está o tempo todo olhando para a tela. Né? Não tenho, sabe, sai na rua andando, mexendo no celular o tempo todo. É muito complicado isso. Então, o que eu posso fazer para que os meus estudantes leiam livro de papel, eu faço. Tá? Eu acho que a gente tem que trabalhar por esse viés. Tá? Ok, Gabi Gandini. Durante a realização de alguns meus estágios, eu observei de forma distante a escolha do livro pelo professor regente. Lembro-me que algumas editoras eram queridinhas por eles. Meu questionamento é, sendo a química abstrata e que utiliza do auxílio do lúdico, de experimentos para a melhor compreensão dos alunos, existe alguma editora que sempre busca um tipo de material com atividades que relacionam o teórico com o dia a dia do aluno? Isso não é nem tanto de editora, tá? É questão de autor. Questão de autor. Tá? É óbvio que umas mais, outras menos, todas elas tentam fazer isso. Né? Até porque se você tem um livro que fica só na abstração teórica, dificilmente ele vai passar pela avaliação do PNLD, e se passar, dificilmente ele vai ser escolhido pelos professores nas escolas. Né? Temos que pensar isso também. Os professores que estão dentro do processo de escolha recebem uma formação voltada para a orientação desse mesmo. É o que eu defendo que deveria acontecer. Tá? E eu falei que o que eu não vejo acontecendo em muitas redes é isso. Assim, ó, é até um ponto curioso, porque quando eu estava fazendo doutorado, eu fui num município de Minas, a única cidade de Minas que eu conheço até hoje, Poços de Caldas. E na Secretaria Municipal de Educação lá me falaram o seguinte, tá, mas você está vindo aqui para querer trabalhar com professores e você não vai dar nenhuma contrapartida para a rede? Aí eu fiz um curso com as professoras sobre livro didático. Tá? Mas vocês entendem que foi um movimento meu, como pesquisador, para oferecer essa contrapartida? A própria rede não tinha como fazer isso. Né? Assim como a professora Adriana foi atrás de achar alguém que soubesse um pouquinho de livro didático para vir hoje conversar com vocês, por um interesse, né, dela, da professora Keila e das demais pessoas que gostam de discutir a temática. Entendem? Então, tem muitas redes que não... Que o processo, é processo de escolha, tá? Então, ela só avisa o professor, até tal dia tens que me mandar qual é a tua opção de livro. Para por aí. Tá? Não tem formação, não tem encontro de grupo de professores, né? Eu não consigo muitas vezes nem falar com o meu colega de escola que dá a mesma disciplina, porque os nossos horários não batem. Né? Então é isso. Tá? Deveriam receber. Deveriam receber. O PNLD se tornou mais um mecanismo para implementar a BNCC? Com certeza. Tá?
seu livro didático é um dos maiores representantes do currículo escolar, com certeza ele vai estar ali espelhando o novo ensino médio e a BNCC. Okay? Política de Estado e não de governo, né, foi o que eu falei. Né? Até teve uma questão assim que esse último governo começou, né? Que às vezes eu nem sei se começou mesmo, né? Disseram que ele ia acabar com o PNLD, né? Eu falei assim, pode tentar acabar com muita coisa dentro do PNLD, mas com o programa não acaba. Não acaba. Tá? Inclusive, é mais provável que faça coisas erradas e ruins com o programa, mas vai manter de pé. Tá? Okay? No que se refere aos critérios de avaliação e elaboração do PNLD, os professores de escola conhecem essas discussões, como promover maior. Tem um grupo de professores de educação básica que trabalha com o avaliador das obras dentro do PNLD. Tá? Tem. Não são maioria, tá? A maioria são professores do magistério superior, mas também o programa hoje em dia abraça um grupo de professores de educação básica, sim. Tá? Como promover maior inserção dos professores nesses assuntos, fazendo o que a gente está fazendo aqui. Formação, conversa, diálogo, tá? Pensar na temática, ok? Isso é muito importante. Tá? Algum decreto que apoie a educação especial na hora de elaborar e selecionar o livro didático para utilizar nas escolas da rede pública? Olha, se tem, eu desconheço. Tá? Se houver, eu desconheço. Não sou um especialista em educação especial também, então não é muito a minha praia. Tá? Quais as principais características que um monte de livro didático deve possuir, na sua opinião? Eu falei um pouco sobre isso também, né? Eu acho que é questão de você contextualizar os conteúdos, né? Você falar numa linguagem que, apesar de científica, seja uma linguagem de fácil compreensão para o público que está lendo, pensar na faixa de idade do seu público, né? de que etapa é o meu estudante. Eu sou um pesquisador que analisou também nos livros didáticos, tá? Eu fiz muito isso, os conteúdos de micologia, grupo dos fungos, tá? O conteúdo da biologia, que foi onde eu comecei a fazer minha iniciação científica. Depois eu fui para a área de ensino, mas continuei gostando muito de fungos, né? A gente, como formado em alguma área de conhecimento, seja química, biologia, física, sempre tem um grupo de conteúdos da nossa área que a gente se afina, né? Tem uma certa afinidade. O meu é com os fungos. E com os fungos eu vi muita questão de imagens. Tá? A questão das imagens, gente. Escala, muita ilustração de fungos nos livros didáticos até os dias atuais. Estão trazendo desenhos na coloração verde. Isso aí é terrível. Tá? Terrível, porque faz a coisa implícita de que fungo tem clorofila, que faz fotossíntese. Tá? É uma coisa que a gente luta contra, né? Quando está ensinando fungos. Então é isso, tá? Boas imagens, boas atividades, não ser aquele tipo de exercício que você vai lá e copia a informação que está no texto e responde a pergunta, sabe? Atividades que façam pensar, que estimulem. Então, é isso. Tá? São elementos importantes para mim, enquanto professor e pesquisador da área. Beleza? E aí, gente, alguém quer abrir o microfone, quer falar mais alguma coisa? Obrigada, Marcela. Acho que tem mais uma pergunta ali. Ah, não, acho que é a Tainara, tá? Nenhuma pergunta. Minha pergunta cortou, mas já que ele abriu o microfone, eu vou falar. Pode falar, Tainara. Não é nenhuma pergunta, só queria parabenizar o professor pela ótima linha de pesquisa dele. Eu acho muito interessante. A gente, que eu fui do PIBID, agora do PRP, estagiária, tudo, a gente tem acesso aos livros didáticos, né? E assim, a gente analisando no decorrer dos anos e tendo acesso a esses livros, a gente consegue visualizar essa evolução dentro dos livros didáticos, né? Hoje mesmo a gente tem um livro didático com muito mais imagem, exemplos de experimentação, coisa assim que se você for olhar nos livros antigos não tinha. Então eu acho um tema muito pertinente e interessante de pesquisa. Então eu só queria parabenizar o professor pela ótima apresentação e a escolha do tema.
Obrigado, Tainara. São 10 anos aí, mais de 10 anos trabalhando com livro didático e quando a gente passa pelo processo de pesquisar, assim, vários níveis, né? Fiz mestrado, fiz doutorado com isso, e a gente vai se apropriando do conteúdo de um jeito, da temática de um jeito, que hoje em dia, para mim, eu levo quase que não é brincadeira, sabe? Mas eu levo quase que assim, na maciota, como se diz, né? De vir aqui falar sobre livro didático, porque é uma coisa que eu estudei muito a minha vida toda, sabe? Então, quando a gente gosta de um tema, né, às vezes até consigo fazer uma fala e a gente troca, né? Para mim é isso, sabe? Eu, como pesquisador e professor, eu tenho muito essa preocupação de toda vez que eu vou falar em algum lugar, não chegar com aquela coisa assim de, o pesquisador, sabe? Não, somos todos professores aqui. Então, e eu aprendo muito com os colegas que estão há mais tempo do que eu na educação básica, porque tudo é troca, né? Tudo troca. Tá? Ok? Valeu, Paula. Valeu, Crisnara. Beleza? Bacana. Keila, você tem os professores da escola também, que eu não conheço todos, mas a Keila lá na escola, representando a escola Floriana, ela falou que o diretor da escola dela está presente. A coordenadora também, Keila. Professor Arley, acho que ele já saiu, até agora estava presente, o professor Arley, e também a professora Cleide, que é a nossa coordenadora do ensino médio, também ela está presente, participando aí da nossa mesa. Eu gostaria de agradecer ao professor Marcelo pela oportunidade, pela disponibilidade de vir falar conosco sobre esse tema de extrema importância. Agradeço também a todos que participaram, deixaram aí essa 1h30, quase 2 horas, né? 1h30 de atenção a esse tema que é de extrema relevância, não só na área de ciências da natureza, mas em todas as áreas, por conta do que a gente tem hoje em mãos, que é essa escolha, esse novo ensino médio, o BNCC. Então, é um tema de extrema importância, não só para nós de ciências da natureza, mas para todas as áreas. Então, gostaria de agradecer a todos, né, e a todas por participarem, prestigiarem com a presença de vocês. E se o professor Marcelo tiver algumas considerações finais, ou mesmo se alguém quiser colocar alguma coisa, fiquem à vontade também, tá? E acho que esse diálogo, ele não termina. Acho que o Marcelo, ele vai precisar vir aqui outras vezes, né, Keila? Para nos auxiliar e a pensar um pouco mais sobre isso. Bom, eu não sei se todas as pessoas que estão aqui presentes participam também do projeto de pesquisa que a professora Adriana compartilhou comigo, lá da revisão dos trabalhos, né? E uma coisa que eu fiquei na cabeça, assim, é que vocês estão analisando apenas as atas dos Encontros Nacionais de Ensino de Química, não é isso? Dos ENECs? A gente fez um trabalho, assim, de levantamento, né, que a gente começou a estudar, mas, de uma forma geral, o grupo mesmo do residência, em específico da escola, ele veio estudar para tentar auxiliar a escola, que é a professora Keila, que é a nossa preceptora do residência, né, que ela estava com esse problema de estudar um pouquinho mais sobre o livro didático, e aí por isso que a gente pensou nessa conversa para nos auxiliar mesmo, né, a pensar, estudar sobre o tema, né, nos indicar referências. A gente já está circulando alguns materiais seus que você escreveu também, para nos ajudar, né, e de uma forma geral, eu acho que o que você nos explanou aqui, eu acho que já ajuda bastante, né, a gente pensar sobre essa escolha, né, Keila? Eu acho que uma dúvida, assim, um desafio muito grande é principalmente por conta dessas mudanças que estão ocorrendo, né? Conforme ali foi colocado no chat, eu acho que com essa implementação da BNCC, parece que é uma forma, assim, que parece que esse livro, ele vem de acordo para que seja implementado, então uma coisa vem casando com a outra, e aí os professores acabam, acho que, ficando não sabendo qual a melhor decisão tomar, porque o livro agora é diferente, né? Então, assim, além de todos os desafios que a gente está vivendo por conta da pandemia, que é algo muito sério,
que impactou muito o ensino, que a gente tem essa noção, e de repente ocorre esse processo de seleção desse livro didático em meio à pandemia, e ainda com essa visão, né, dessa por área. Então, assim, algo que tem desafiado muito e nos instigado muito aqui, sabe, Marcelo? Eu acho que, assim, a tua fala, ela vem, acho que, de certa maneira, acalmar um pouco mais as escolas, mas, ao mesmo tempo, também com esse desafio de continuar estudando, né? Porque as coisas, elas vão acontecendo de uma forma muito rápida, né? Conforme você foi colocando. E aí, a Vivian está colocando aqui, né? O livro didático com a visão distorcida de interdisciplinaridade, apagamento das áreas, que é a implementação da BNCC, né, que o Marcelo foi falando, né, de como vem ocorrendo essa ideia de implementar algo que vai ser talvez mais genérico, né, dessa forma, não vai ser mais por área da química, né, Keila? Não é mais assim, né, pelas obras que você foi compartilhando, né? E aí, né, como que a gente vai lidar com isso, né, Marcelo? Diante esse cenário, né? Está tentando buscar estudar, mas tá difícil, né? Essas novas políticas aí, elas nos assombram por vezes, né? Com esse apagamento mesmo das áreas que está existindo, né? Sim, a gente tem que pensar que essa palavra aí que a Vivian colocou, tá? Interdisciplinaridade, temos que tomar muito cuidado ao utilizar, tá? Porque isso é um campo de conhecimento dentro das pesquisas em educação. Gente, eu não me sinto à vontade de falar em interdisciplinaridade, tá? Porque eu não tenho leitura sobre o tema. Eu sei que existem autores e autoras, né? Existe a Ivani Fazenda, que é uma das maiores referências para falar de interdisciplinaridade, e eu nunca li quase nada sobre isso, né? Porque aí você entra numa discussão se é interdisciplinar, se é transdisciplinar, se é multidisciplinar, tá? E são coisas que são diferentes. Tá? Então, assim, ó, se você for pegar os livros, isso não tem interdisciplinaridade nenhuma. Tá? Simplesmente pegaram todos os conteúdos que tinham que pegar de cada área de conhecimento e condensaram numa coleção que é do componente curricular de Ciências da Natureza. Isso é ser interdisciplinar? Eu acho que não. Tá? Diga, Vivian. Eu não consigo ficar de boca calada, né? Mas eu ando muito inquietado, Marcelo. Parabéns pela tua fala. Mas eu ando assim muito inquietada com a questão da BNCC e da conjectura que ela traz, né? Eu não sei se tu assistiu, se os demais assistiram, mas acredito que foi na semana passada uma live pelo canal, se eu não me engano, do FNDE, em que os avaliadores da área de Ciências da Natureza falaram sobre os critérios de avaliação desse novo PNLD, e um dos coordenadores técnicos é o professor Marlon Soares, né, que é da Federal de Goiás, e ele inclusive, Marcelo, fala, né, na live que os livros aprovados não são interdisciplinares. Né? Um dos critérios de avaliação era a interdisciplinaridade, e eles mesmos, como avaliadores, comentaram que se eles fossem avaliar se os livros são ou não interdisciplinares, nenhum teria sido aprovado. Então, da mesma forma que o próprio conceito de contextualização, que é um grande critério avaliador dos livros didáticos, ele foi sendo melhorado à medida que os livros foram sendo remodelados, né? Então, ele usou o exemplo do critério da contextualização, e ele falou, da mesma forma que a inserção da contextualização mais próxima da forma como a academia acredita e cunha enquanto conceito teórico-metodológico foi se remodelando com o avançar das publicações e das edições do PNLD, ele acredita que a interdisciplinaridade também tenha condições para ocorrer, porque se eles fossem fazer uma avaliação na nossa área de ciências da natureza, a partir do entendimento da academia, né, e ele usou o exemplo da Fazenda, do Japiaçu, né, que são autores renomados de interdisciplinaridade, se eles fossem usar essa régua, vamos pensar assim, nenhum livro teria sido aprovado, né? E assim, só para comentar, porque isso foi uma afirmação do coordenador geral desse novo PNLD, né? Que se eles fossem usar esse critério, eles não teriam aprovado.
E é muito interessante, né, que nessa live eles até comentam sobre isso, que essas obras, óbvio que eles não falam em apagamento das áreas, mas a gente tem, né, o mínimo de leitura para saber que isso vai acontecer e está acontecendo, né? E essas obras, elas tinham que ter um caráter de ser autocontidas, né? Essa era uma das palavras que eles falavam lá como critério de avaliação. Então, eram assim, são coleções que, se eu não me engano, são entre 6 e 8, agora eu não lembro o número certo, né, de volumes, e dentro desses volumes estão a área de ciências da natureza. Então, imagina a quantidade de dinheiro que rola, né, por trás do PNLD, e o porquê esses interesses a levar ao ponto, como eles contaram, né, do histórico, de ameaça de morte para avaliador. Tem avaliador de PNLD que é ameaçado de morte, né? Então, tudo isso por conta do investimento financeiro que é realizado, né? Então, tudo isso justifica, entre aspas, né, o porquê desses subornos, porque nada mais é do que a definição é um suborno, uma editora aí, né, reformar uma escola, eu não entendo de outra forma, ou mesmo ameaçar, tentar descobrir, ameaçar um avaliador. Então, olha o quão complexo, né? E o que o Marlon comentava lá na live também é isso que o próprio Marcelo fala, né? Ele falou assim, nos criticaram muito por a gente aderir a esse novo PNLD, mas ele falou assim, nós precisamos defender de alguma forma o livro didático. Ele falava muito isso que o Marcelo falou, que apesar de todos os problemas, é um material didático mínimo para os estudantes, né, em termos, né, pensando, né, em escolas, digamos assim, com mais dificuldade tecnológica e tal, né, e que a gente precisa lutar por esse programa, que é um programa de Estado, né, uma política de Estado e não uma política de governo, e que a gente possa ter força para lutar, que nas próximas edições a gente avance e lute em prol de que esse livro se torne mais potente, né? Então, assim, Marcelo, só te agradecer a tua fala, assim, muito interessante a pesquisa que tu compartilha nessa década, né, de investigação com foco no livro didático, e muito pertinente. Eu acho que só nos dá mais argumentos enquanto coletivo para, né, validar a defesa pelo livro didático, apesar dos problemas, mas a defesa do livro didático, e que o PNLD se torne, né, cada vez mais próximo do que a academia e as pesquisas defendem em termos de conceitos teórico-metodológicos e do que os professores da escola realmente experienciam no contexto de prática, né? Então, muito obrigada, viu, pela tua fala. Muito, muito potente no sentido de encher a nossa mente com mais questões para a gente investigar, e com certeza nos ancora em termos de argumentos que a gente já vinha construindo enquanto grupo. Beleza, eu agradeço o espaço também, acho que é importante, né, para a gente estar fazendo esse tipo de discussão, até para olhar para o livro com um pouco mais de atenção e cuidado. Né? É importante, eu deixei isso no último slide, ali, assim, não se trate o livro como inimigo. Né? Ele tem defeitos, claro, ele tem essa característica de ser um elemento de uma indústria cultural, né, que está impondo ali certos valores de sociedade, até de ciência. Né? Ele tem uma visão sobre ciência que, enfim, a gente que é cientista muitas vezes questiona, né, que visão é essa de ciência que a coleção está trazendo. Mas é importante que ali ele esteja, né, ele tem seu papel, e é o nosso olhar com cuidado e com atenção. Só isso já vale muito. Obrigada, Marcelo. Realmente vem a somar aí as nossas discussões, né? Eu acho que esse assunto ele é inquietante, né? Ainda mais porque recentemente aí saiu a live, a semana passada a gente estava até conversando sobre isso. Aí essa semana a gente traz o Marcelo para falar um pouco mais sobre isso. A gente vai se emergindo no tema e ao mesmo tempo vai trazendo outras dúvidas, e a Keila sempre muito atuante, trazendo questões ali muito da realidade da escola. Eu acho que isso é muito interessante, porque a gente sabe que
conforme você foi colocando na tua apresentação, esse envolvimento dos professores da escola é fundamental, né? Porque, na verdade, vai ser eles que vão trabalhar com esse livro didático, então eles precisam conhecer como que é esse edital, como que é essa escolha, quais são os critérios, se envolver nesses critérios, porque é uma forma de trabalhar que eles vão estar constantemente com esse livro. E um outro ponto que você ressaltou muito bem na tua fala, que eu acho que é importante também, quando a gente pensa sobre o livro didático, é que nós temos condições de aluno, a Leilane levantou ali sobre a educação especial, eu já me levei a pensar na educação inclusiva, porque a gente tem alunos que, na verdade, não têm condições de ter, sei lá, um computador, de ter muitas coisas, e o livro didático acaba chegando até esse aluno, né? Nós temos muitas realidades. Então, assim, eu acho que sim, é importante que ele seja, assim, uma política de Estado, é importante que se defenda o livro didático, e é importante que ele esteja presente nas escolas cada vez mais. Mas, assim, que os professores entendam esse processo, que os professores façam parte desse processo, né? Porque ele é importante, é um recurso que é importante tanto para os alunos quanto para os professores. E aí a gente se entristece muito quando a gente vê essa política que parece que, de certa forma, sorrateiramente, ela vem, parece que solapando com todo esse trabalho que vinha sendo construído, né? Quando você fala da BNCC, a gente assistiu uma fala do nosso fórum, né, Viva, Elaine, o Ademir está aqui, da Flaviana, que ela discutiu muito bem sobre o processo das competências e habilidades que vinham acontecendo desde a época da Dilma, que você começou a falar aí, Marcelo, ela participou desse momento, e aí ela começa a falar como que uma mudança de governo mudou completamente quem estava lá, mudou todas as pessoas, e as pessoas começaram a colocar outros projetos ideológicos ali, que, de certa forma, a gente está vendo isso, né? Infelizmente, é um obscurantismo muito grande, e é uma forma, quando a gente vê os interesses que a Vivian colocou ali no chat, ele está muito forte, né? Porque é uma forma que a gente vê que as empresas privadas aí, de certa maneira, está tomando conta dessas editoras, está tomando conta do ensino. Então, isso é um fator complicador. E eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Aqui tem bastante aluno do nosso curso de licenciatura, nós temos professores também das escolas, né, que de certa maneira também ficará gravado, que poderá ser disponibilizado. Então, olhar para isso, né, de uma forma como está ocorrendo agora, eu acho que é fundamental, né? Nos faz pensar sobre isso, mas além disso, né, faz a gente entender também todo esse processo, que é o mais importante também, né? Então, agradeço muito, Marcelo, por tua fala aqui, né? De antemão, eu já peço desculpa pelas vezes que eu te incomodei, pelo WhatsApp, falando, até hoje, antes de começar, estava eu lá, mandando mensagem para o Marcelo, eu incomodo mesmo, eu sei disso, mas agradeço aí a Vivi, Elaine, a Ademir, que fazem parte aqui do nosso projeto, do Residência, do PIBID, a Keila, que é nossa professora, temos outros professores das escolas também aqui, né, Elaine? Os professores do PIBID, o Haroldo, eu vi que o Haroldo estava aqui também, a Camila, que são professores que estão conosco já há bastante tempo, então fazer parte dessa discussão é muito importante, e muito obrigada por esse espaço que você veio e tirou um tempinho para você falar um pouco e compartilhar conosco aqui, Marcelo, sobre sua pesquisa. Eu acho que nos leva a pensar sobre outras coisas muito importantes. Então, muito obrigado mesmo, tá? E aí, né, aproveitando já para lançar o convite para a nossa próxima discussão do ciclo também, né? A Elaine, que é a nossa a nossa mestre de compartilhar aí, a nossa próxima discussão, que vai ser no dia... Então, boa noite a todos e todas. Então, não temos a data ainda definida, mas a nossa próxima discussão, ainda ficou de acertar essa semana, é sobre educação inclusiva no ensino de Química, né? Então, a gente já vai trazer a professora Elisângela, né, para ter a fala conosco, provavelmente juntamente com uma aluna que desenvolveu um trabalho, né, de conclusão de curso sobre essa perspectiva. Então, todos e todas já sintam-se convidados e convidadas a estar participando da nossa próxima mesa, né, a mesa 5, que é sobre a educação inclusiva no ensino de Química. Obrigada, Elaine. Marcelo, sim, claro. A gente vai deixar disponível sim, tá? Pode ter acesso.
Bom, Keila, Ademir, Vivian, vocês querem falar alguma coisa para nós nos despedirmos do Marcelo? Só agradecer ao Marcelo, já falei demais, né? Marcelo, sou prolixa, já me apresento assim, quase um sobrenome, então, para não me estender mais, eu só queria te agradecer por estar, né? Sou fã da Adriana Mor, quando tu falou que foi orientado dela, eu digo assim, nossa, que honra, né? Admiro aquela mulher, é uma das nossas lutadoras contra a BNCC, assim, então, onde a Adriana Mor tá, eu estou acompanhando. Professor também, Megide Neto, nossa, que honra, né? Que percurso de formação, né? Só orientador, peso pesado no bom sentido. Muito obrigada, Marcelo, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco e só tenho a agradecer. Obrigado. Obrigada, Ademir. Quer falar alguma coisa? Podemos fechar? Rapidinho, Marcelo, boa noite, tudo bem? Meu nome é Ademir, também sou professor aqui junto com a Adriana, a Vivian e a Elaine, tá? Não pude pegar toda a sua fala, tá? Mas, assim, agradeço de coração mesmo. É um assunto muito potente, é um assunto muito importante. Eu acho que ao longo dos anos, a gente vê o quanto o livro didático evoluiu, né? Se pegar a nossa época, por exemplo, a gente nem tinha livro didático, né? A gente comprava livros, não é? Quantas vezes eu tive que comprar livro didático para poder acompanhar? Então, essa política de Estado, ela tem sido melhorada ao longo dos anos e tem trazido muitas... e com essas melhorias, ela tem trazido também muitas discussões. E a sua fala, como eu comentei ali, ela é muito fértil para isso, né? É um assunto que eu acho que nós sempre vamos discutir, tanto na universidade quanto na escola. E parabéns pela fala, e a gente agradece muito. E assim, eu acho que a gente vai ter que chamar ele mais vezes, né, Vivian, né, Keila, né, Elaine, né? Eu acho que, né, Adriana? Eu acho que porque ao mesmo tempo a sua fala ela traz desdobramentos, entendeu? Dentro disso, ela abre mais campos para discussão. Então, a gente agradece mesmo. E eu acho que já temos meio que uma parceria aí com o Instituto Federal Santa Catarina, né, por meio do Marcelo, né, para novas ações aí futuras, né? Marcelo, muito obrigado pela sua disponibilidade e também por ter arrumado um tempinho para conversar aqui com o pessoal, tanto do PIBID quanto do PRP. Beleza, agradeço também as palavras. Muito obrigada, Marcelo. Então, tchau, tchau, gente. Fiquem bem, se cuidem. Muito obrigada por participarem da discussão de hoje, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos e todas. Um abraço.